Olá, jovens! Vamos à resolução de mais uma questão da FUVEST de 2022. Se você ainda não fez a leitura do enunciado da questão, dê um pause no vídeo e faça a leitura. Feita a leitura, vamos à resolução. No item A, ele deseja que a gente faça o diagrama de forças que atuam sobre a esfera 1. Essa esfera está eletrizada e sendo repelida pela esfera 2, mostrada na figura. Então, vamos desenhar aqui primeiro a força que a Terra faz sobre ela. Força peso. Peso é a força que a Terra exerce sobre a esfera vertical para baixo, considerando aqui que o G é vertical para baixo. Outra força que atua sobre essa esfera é a força de repulsão elétrica, força que a esfera 2 faz na esfera 1. É uma força de repulsão, a esfera 2 está repelindo a esfera 1 para a esquerda. Além disso, tem um fio preso à esfera, então nós temos aqui também a tensão no fio, ao longo desse pontilhado que é referente à direção do fio. Então, essas são as três forças que atuam sobre essa esfera número 1. Essa é a resolução do item A. Vamos ao item B. O item B deseja que a gente determine a razão Q ao quadrado sobre massa, ou seja, a carga da esfera ao quadrado sobre massa, em termos do comprimento do fio, da aceleração da gravidade e da constante eletrostática do vácuo, K. Então a gente pode vir aqui na figura e aproveitar que a gente já desenhou as forças que atuam sobre as esferas, nós já desenhamos na esfera 1, então vamos pegar aqui a esfera 1. Você tem o peso dela, que é o produto mg, a gente tem a força de repulsão elétrica, está aqui a força que a esfera 2 faz na 1, e a gente tem também a tensão no fio, tensão T. Como a esfera encontra-se em equilíbrio, então a soma da força eletrostática com a soma com o peso, a força, as duas forças somadas, a soma vetorial dessas forças, que é essa força representada aqui na cor preta, ela tem que ter módulo igual à tensão e sentido oposto. Se o sentido é oposto, o ângulo que essa força faz com a vertical também é 45 graus. E se esse ângulo é 45, nós temos aqui um triângulo retângulo, o cateto vertical é o peso, a hipotenusa é a resultante do peso com a força elétrica, e o outro cateto, esse cateto aqui na horizontal, é um cateto que tem um valor igual à força F21. Então, esse aqui é a força F21 em módulo. A gente pode, nesse triângulo, usar a definição de tangente. Tangente de 45 graus é o cateto oposto, F21, em módulo, dividido pelo cateto adjacente em módulo, que é o peso. Como a tangente de 45 é 1, então a gente tem que a força F21, que a esfera 2 faz na esfera 1, vai ser igual ao peso. Então, repetindo, tangente de 45 é 1, F21 tem que ser igual ao peso. O F21 é uma força eletrostática, constante vezes produto das cargas, Q vezes Q daqui ao quadrado, dividido pela distância entre elas ao quadrado. A gente pode chamar essa distância de D. E aí, então, aqui fica D ao quadrado. Peso é mg. Daqui a gente tira a relação que ele deseja na questão. Carga ao quadrado sobre massa vai ser igual a D ao quadrado vezes G, dividido pela constante do meio. Só que o D não foi fornecido. Então, a gente volta a figura e observa esse outro triângulo retângulo aqui. Ó. Esse triângulo retângulo que tem dois ângulos de 45 graus, então é um triângulo retângulo isósceles e um ângulo de 90. E aí a gente pode usar também aqui a definição de cosseno. A gente tem aqui que esse cateto da base é metade da distância D. Repare que aqui nós temos dois trechos iguais, de mesmo tamanho, D sobre 2 e D sobre 2. O trecho total vale D. Então, olhando esse cosseno de 45, a gente pode escrever que o cosseno de 45 nesse triângulo da direita é igual, cosseno é cateto adjacente, D sobre 2, sobre a hipotenusa, que é L, é o comprimento do fio. Então, a gente pode explicitar aqui, ó, sabendo que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, a gente pode encontrar o valor do D. O D vale
L raiz de 2. Então, se a gente sabe que o D é L raiz de 2, a gente pode substituir na expressão anterior, onde temos o valor do D ao quadrado, então vai ficar L raiz de 2 tudo ao quadrado, vezes G dividido por K. Portanto, a razão solicitada, carga ao quadrado sobre massa, L ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado, vai dar 2L ao quadrado vezes G dividido por K. Essa é a expressão solicitada no item B. Vamos então agora ao item C. No item C, ele pede para a gente considerar as mesmas esferas, esfera 1 e esfera 2, presas agora a uma mola que tem uma constante elástica K fornecida, constante elástica K, constante elástica, vou chamar de KE, foi fornecida, 50 newtons por metro. O conjunto está deixado sobre uma superfície isolante, então nós temos aqui uma superfície isolante e sem atrito, então essa superfície não vai influenciar em nada aqui no nosso sistema. As duas esferas, que a gente pode chamar aqui de esfera 1 e 2, como foi feito, estão em equilíbrio. E esse equilíbrio acontece quando a força elétrica entre elas é 0,1. Vamos representar essa força elétrica. A esfera 1 repele a esfera 2, força elétrica que a 1 faz na 2, e a esfera 2 repele a esfera 1, força que a esfera 2 faz na 1. Esse equilíbrio é possível porque a mola está exercendo uma força elástica contrária, vamos representar aqui, contrária à força elétrica. Então tem uma força elástica, chamada de Fe, que atua sobre as duas esferas, e essa força elástica a gente sabe calcular. A força elástica, pela lei de Hooke, é a constante elástica vezes a deformação da mola. Como as esferas estão em equilíbrio, a gente pode fazer o seguinte: a força resultante sobre cada uma delas é nula. Por exemplo, para a esfera 1, a força F21, força elétrica, é igual à força elástica. Daqui a gente pode determinar a deformação da mola, porque o F21 foi fornecido, 0,1, e a força elástica é o K elástico vezes X. Como o valor do K foi fornecido, o X, então a gente determina como sendo 0,1 dividido pelo KE. O X é o valor da força elétrica dividido pela constante elástica da mola, que vale 50. Então nós temos aqui o valor do X, a deformação. Com isso, a energia que foi solicitada, a energia armazenada na mola, é uma energia potencial elástica, que é dado por K, x ao quadrado, constante da mola, sobre 2. Como nós temos o K e o X, então a energia potencial elástica é fácil de se determinar. Constante elástica, 50. O X é 0,1 sobre 50 ao quadrado, então é 0,1 vezes 0,1 dividido por 50 vezes 50. E tem um 2 ali na equação. A gente pode simplificar 50 por 50 e escrever da seguinte forma: 0,1 vezes 0,1 é 1 vezes 10 a menos 2. 2 vezes 50 é 100. 100 é 1 vezes 10 ao quadrado. Esse 2 do expoente do denominador vai para o numerador negativo. Então, a gente conclui que a energia potencial elástica vai ser 1 vezes 10 a menos 4, unidade de energia, Joule. Então, essa é a resposta do item C. Ok, jovens? Então, está a resolução de mais uma questão. Um abraço.